convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abra comigo, nós vamos ler do versículo 19 em diante. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Eu quero tentar, trazendo aqui uma exposição aqui da mensagem, de maneira gradativa, tá? Mas aqui eu quero mostrar para vocês aqui o cenário. Quero fazer aqui primeiro uma demonstração. Que momento era esse da história da palavra do Senhor, da história que o Novo Testamento estava vivendo? Aqui era o momento quando Paulo estava, então, na sua segunda viagem missionária, e o momento em que a igreja estava ganhando força, o momento que estava se expandindo, que a mensagem do Senhor estava sendo propagada para os gentios, né? Paulo foi um instrumento de Deus nas mãos do Senhor para pronunciar o Evangelho até os confins da terra. E aqui Paulo estava com uma importante missão, e junto com ele estava aqui Silas, né? Um dos que andavam com ele. E, irmãos, e nessa ocasião eles se adentram a uma cidade, e essa cidade, uma cidade em Roma, em Filipos. E interessante que ali havia uma mulher que, por onde eles passavam, ela o tempo todo, ela ficava declarando sobre eles, né? De longe, ali a Bíblia diz que ela estava possessa por demônios. E ali por onde ela passava, então, por onde eles passavam, ela apontava para eles e dizia: ali vai, né, alguns servos do Senhor, do Deus vivo. Quando nós lemos aí no capítulo acima, nos versículos acima, do versículo 16 a 17, a 18, que eu não li, estou ganhando tempo aqui. Então eles, naquele momento, eles expulsaram o demônio daquela mulher, porque naquele momento eles não poderiam estar anunciando o Evangelho do Senhor por vários motivos. Um deles é porque em Roma, segundo o costume de Roma, para apregoar a palavra para qualquer evento religioso, era necessário que houvesse uma liberação. Então eles não tinham essa liberação, eles estavam ali anunciando o Evangelho. E uma outra situação é que o judaísmo era permitido, então, né, desde que tivesse essa legalização, essa autorização. Porém, o cristianismo, aquilo que eles estavam pregando, até o momento ainda não era permitido. Ou seja, para eles ali era algo, né, de afrontoso. Então, começa então esse contexto, aonde eles são pegos na praça, eles são entregues diante dos magistrados, né? E ali vem as acusações, então trazendo sobre eles, igual o link no versículo 20, que diz assim: e apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então, eles estavam ali naquele momento, gerando naquele ambiente, naquela cidade, o primeiro impacto com o Evangelho, com a palavra do Senhor. E nós sabemos que por onde a palavra do Senhor passa, nada fica como antes. Nós percebemos aqui então o primeiro impacto da palavra do Senhor, quando eles são ali de certa forma agredidos, né, pela simples motivo de anunciar a palavra de Deus. Mas nós vamos continuar lendo. Versículo 22. Então a multidão unânime os atacou e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão,
recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Irmãos, imagina aqui essa cena. Aqueles homens haviam acabado de ser espancados, torturados, lançados no cárcere interior, ali no sótão. E ali é interessante que o carcereiro pega eles e prende os pés a um tronco. Eles estavam então machucados, presos provavelmente com frio, presos nos pés, eles não tinham liberdade alguma. Irmãos, e mesmo assim eles encontravam alegria no Senhor. Aqui diz que eles começaram então a entoar hinos. Eles cantavam hinos mesmo nessa condição. Irmãos, como isso aqui precisa nos confrontar na nossa vida. Porque nós estamos falando de alguém que estava machucado. Hoje, para nós cantarmos um louvor, talvez da forma que nós estamos hoje, sem equipe de louvor completa, sem estar no prédio da igreja, parece que já é um desafio, parece que já é difícil em meio a uma pandemia como essa, cantar e adorar o Senhor. Agora imagine aquele povo, aqueles homens de Deus. Irmãos, eles estavam presos, machucados, feridos, e mesmo assim eles cantavam. E ali diz que quando eles cantavam, todos ali ficavam olhando, tinha mais pessoas presas com ele. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembaiou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. Irmãos, aqui, por que ele teve essa atitude? Primeiro, eles estavam sob a tutela daquele homem. O carcereiro ele era responsável para vigiá-los, para mantê-los presos. E de acordo com Roma, existia o seguinte decreto: se eles perdessem aquele homem, se eles perdessem aqueles homens que estavam presos, a vida daquele carcereiro era colocado como substituição. Então ele sabia que logo após aquele momento que eles aparentemente tinham escapado, ele teria uma vida de morte, uma morte no outro dia, muito pior do que ele teria tirando a própria vida. Então, aonde ele tem a atitude de tirar a própria vida. Irmãos, então, eu quero mostrar para vocês aqui como foi importante esse momento, como ele teve a sua vida salva através de um grito, através disso mesmo, de um grito de esperança. Sabe o que nós estamos precisando esses dias? Esse grito de esperança, esse grito de esperança sobre a nossa vida. Que aí diz assim, no versículo 28, no entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzidos para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? E que, irmãos, você percebe alguém que estava numa vida a ponto de tirar a sua própria vida, ele estava numa situação a ponto de tirar a própria vida. Esse mesmo homem agora, ele está diante de uma entrega aonde ele teria a sua vida na eternidade garantida através do sangue de Jesus. Aquele homem que por um tempo ele achou que não teria mais solução para ele. Irmãos, de repente ele teve toda a esperança de mudança de vida. Então eu quero trazer essa mensagem para você hoje, e trazendo aqui a ideia de como nós podemos influenciar o ambiente onde nós estamos. Aquele homem que estava prestes a tirar a vida, agora ele tem uma esperança.
E ele chega diante deles e fala: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Então, eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim será salvo, tu e os de sua casa. Irmãos, olha que tanto isso é profundo. Aquele momento, quando tudo parecia acabado, Paulo então diz para ele: crê no Senhor Jesus. Crê porque você e a sua casa vai ser salvo. Crê porque quando você crê, a sua família também vai ser alcançada. Paulo então, ele está aqui trazendo uma esperança de vida, não somente para aquele homem, mas para toda a sua família, através de Jesus. Jesus é a porta ao caminho. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Irmãos, aqui uma família inteira foi salva. E eu fico imaginando quantas pessoas a mais não foram salvas, porque ele diz da prisão que havia outras pessoas. E aquelas pessoas que estavam ali, elas ouviam Paulo falar, eles ouviam Paulo pregar. E quando Paulo pregava, cantava e adorava o Senhor, quando as prisões se abriram, eu imagino quantas pessoas não se converteram naquele momento. Porque aquele carcereiro, você lembra lá no início que ele estava dormindo. Ele estava dormindo, então quando ele acorda, ele não ouviu Paulo e Silas cantando, mas ele acorda e vê aquele tremor de terra, ele acorda e vê as cadeias abertas, as prisões abertas. Por esse motivo, ele já se coloca diante de Paulo e Silas e fala: como que eu faço para servir esse Senhor? Agora imagina aqueles homens que ouviram Pedro e Silas cantando, o poder de Deus descendo naquele lugar. Irmãos, então, eu quero trazer aqui para nós, diante dessa mensagem, trazer aqui o que eu realmente quero compartilhar com vocês, como nós podemos ser agentes de transformação. O tema da mensagem é: seja um transformador de ambiente. Como nós podemos transformar o nosso ambiente? Porque Paulo e Silas, eles estavam pela cidade. E você percebe que eles começam a transformar aquele ambiente. Ele tira aquele ambiente onde havia idolatria, onde havia adivinhações. Aquela mulher, ela era possuída por demônios. Então ela ali dava muito lucro para aqueles senhores, donos dela, né? Que ela era escrava desses senhores e escrava do pecado. Então naquele momento eles estavam ali diante de uma situação onde o caos estava implantado sobre Roma. Havia muita ali idolatria. Então eles chegam e começam a mudar aquele ambiente. Irmãos, o que eu acho uma das coisas mais interessantes desse texto é porque aqueles homens, eles poderiam andar pela cidade calado, eles poderiam escolher os pontos estratégicos, mas eles não tiveram ali medo de apregoar a palavra do Senhor. E por onde ele passava, eles passavam e pregavam a palavra do Senhor. E ali várias pessoas estavam sendo incomodadas, porque onde a palavra do Senhor chega, meu irmão, se houver qualquer força das trevas, ela vai se incomodar, porque a palavra do Senhor, ela gera mudança e transformação em nome de Jesus. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é que Paulo, quando ele é lançado na prisão, eu fico imaginando o que passa na cabeça do inimigo. Lançamos Paulo na prisão agora tudo está resolvido. Irmãos, mas homens e mulheres transformados, entenda isso, escuta, grava isso aí. Homens e mulheres transformados, eles têm o poder de mudar ambientes. Quando eles vão para a prisão, o que aparentemente parecia ser algo terrível, gera na verdade conversão dentro de uma prisão, aonde não só uma pessoa é transformada pelo poder de Deus, mas toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Homens e mulheres mudam o ambiente, homens de Deus. Então, o desafio nosso nesses dias é que nós venhamos ser
pessoas que transformam ambientes, não um ambiente pesado, mas um ambiente agradável. Irmãos, quando nós chegamos na nossa casa, na nossa família, vamos lá, como que é a sua vida? Como que as pessoas te veem? Você é aquela pessoa que chega e traz uma mudança no ambiente positivo, as pessoas se alegram em te ver, ou você é aquela pessoa que quando chega, as pessoas querem se esconder? Misericórdia, né? As pessoas amam te ver, não é assim? Então, como é a sua vida? Como que você, diante dessa situação, se colocaria? Você é um transformador de ambiente? Eu quero desafiar você hoje a ser esse transformador que transforma de uma maneira positiva o ambiente por onde você anda, em nome de Jesus. Amém? Ali nós percebemos que quando eles chegam naquele dado local, eles começam então a gerar uma mudança de ambiente. Irmãos, Deus estava com eles. Deus era com eles de uma maneira poderosa. Que nós venhamos nesses dias, dentro da nossa casa, sermos pessoas que deixem Deus trabalhar através da nossa vida. Que nesses dias, dentro da sua casa, você seja uma pessoa que as pessoas olhem para você e falem assim: ele tem sempre uma palavra de esperança, ele tem sempre uma palavra boa, ele tem sempre algo de Deus para entregar. Irmãos, nós precisamos ser essas pessoas que tem algo de Deus para oferecer, que tenha algo positivo para entregar. Nós devemos ser essas pessoas esses dias, sermos pessoas que mudam o ambiente que nós estamos. Quando nós chegamos no trabalho, que aquele ambiente seja mudado de maneira positiva. Porque como é ruim, irmãos, andar num ambiente onde é pesado, onde não tem alegria. Você chega num ambiente, aquele ambiente triste, as pessoas estão ali com caras de morte, com cara de velório. Irmãos, mas eu quero declarar sobre a sua vida uma unção poderosa de Deus, que por onde você passar, as pessoas sejam reanimadas, porque o poder de Deus estará sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu acho interessante que quando Paulo está falando, e aquele demônio ali que possuía aquela mulher chega perto deles, e ele diz assim: já chega, né? E ele dá uma ordem para ela, expulsa ela em nome de Jesus. Irmãos, nós que estamos cheios do Espírito Santo, nós somos dotados de poder em Deus. Quando você abrir a sua boca, quando você declarar a palavra do Senhor, as coisas precisam mudar, porque você é um agente do céu. Você precisa nesse tempo liberar palavras dentro da sua casa, liberar palavras dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, sobre os seus patrões, sobre o presidente, sobre os nossos líderes espirituais, sobre os nossos governadores. Nós temos esta unção, nós temos essa autoridade para falar. Sabe por que nós temos? Porque o Espírito Santo habita aqui dentro de mim, habita dentro de você, o poder do céu habita em nós, e foi dado a nós essa autoridade, através da presença do Espírito Santo. Amém? Então que você hoje saia desta live com esse pensamento, com esse entendimento: eu posso mudar este ambiente pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Eu desafio você a isso, em nome de Jesus, que nós possamos ser esses agentes de transformação. Nós somos a esperança, nós somos a alegria da terra. Sabe por que nós somos a alegria da terra? Porque a presença de Deus habita em nós. E quando tudo parece perdido, nós sempre temos uma palavra de ânimo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão comigo? Em nome de Jesus. Eu quero citar alguns homens aqui da Bíblia, só dando uma breve citação, mas homens que fizeram a diferença, porque todo homem que é um homem de Deus, mulher de Deus, ele gera impacto. Eu quero citar um homem, não da Bíblia, mas um homem da nossa igreja, chamado José Douglas. Eu tive outro dia no cartório Antônio do Prado, e José Douglas trabalha ali, né? Segurança ali. E eu comentei com a menina lá do caixa. Falei assim: olha, eu sou o pastor José Douglas.
E ela falou assim: nossa, José Douglas, ele é homem de Deus demais, ele sempre tem uma palavra de Deus para nós. Irmãos, então eu percebi o que? O José Douglas, ele está ali por um motivo. Ele está ali dentro para ser boca de Deus no meio daquele povo. Assim como o Gleison também está lá na outra parte, para ser boca de Deus ali dentro. Nós estamos nos lugares, irmãos, para ser boca de Deus. Qual o motivo você está ali? Qual o motivo pelo qual você está no seu trabalho, no seu emprego? Irmãos, existe um motivo para você estar ali. Você ali é o profeta de Deus. Você é aquele que declara a palavra de Deus. Você é o que traz esperança ali dentro. Porque você foi transformado pelo poder. Amém? Entende isso? Eu quero citar aqui um homem muito conhecido, que é o Daniel da cova dos leões, né? O Daniel lá da Babilônia. Ele era um homem que em meio a tanta corrupção, ele se manteve íntegro e ele mudava os ambientes. Irmãos, ele, quando é lançado na cova dos leões, pela lógica, pelo ambiente comum, leões famintos como era na ocasião, irmãos, ele seria devorado em segundos. Irmãos, mas os leões não atacaram Daniel. Sabe por que não atacaram? Porque ele estava revestido com o poder de Deus, revestido com a presença do Senhor. Ele mudou aquele ambiente, aquilo que parecia ser um caos, ele trouxe um ambiente diferente. Irmãos, e quando nós entramos com essa presença do Senhor, nós geramos um ambiente de esperança e de transformação. O que nós não podemos é entrar em lamentação, choro, desespero e medo. Entende isso? Que nós venhamos esses dias sermos como um Daniel da cova dos leões. O Daniel que entrou e saiu. O Daniel que separava tempo na presença do Senhor. Que em meio a uma proibição, a decretos de que não poderia orar, ele se ajoelhava diante da presença do Senhor 3 vezes ao dia para orar. O homem que não se contaminou com a comida de Nabucodonosor, um homem que permanecia íntegro. Irmãos, nós podemos ser vasos de honra em meio a tempo de crise e dias tão difíceis. Eu quero desafiar você a permanecer em santidade. Eu quero desafiar você, irmão, a ser esse homem e mulher de referência, porque provavelmente você já foi uma referência. Talvez você já foi uma referência em algum ambiente e que hoje você já não é mais. Mas eu quero desafiar você a voltar a ser essa referência, porque a presença do Senhor pode transformar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero falar de outro homem aqui, na mesma ocasião, que compartilharam alguns momentos juntos, né? Que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que transformou o ambiente, irmãos. Eu fico imaginando como foi aquela situação ali, aonde todos deveriam se prostrar diante de uma estátua. E naquele momento 3 homens ficam em pé. E todos olham para ele. Eu imagino que ali haviam pessoas ajoelhadas que diziam: seu louco, ajoelha, fica de joelho, porque você vai morrer. Havia ali, irmãos, um decreto: quem não se ajoelhasse teria de ser lançado numa fornalha ardente. E ali todos permaneceram de pé. Então há um confronto com eles. Eles são obrigados a se prostrar. E naquele momento eles desafiam aquele homem, aquele rei. Eles naquele momento eles se posicionam e fala que eles não cederiam. Não, eles permaneceriam até o fim. E ali nós entendemos que naquele momento há uma ordenança que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Então eles é pego e levado para ser lançado naquela fornalha. E ali diz que quando eles chegaram, o calor era tão forte que aqueles que levaram morreram. Aqueles que encaminharam eles até a fornalha morreram. Irmãos, e quando eles estavam ali dentro, algo poderoso aconteceu. Eles mudaram o ambiente. Porque naquele momento eles começaram a dançar.
Irmãos, e muito logo, uns já viram o rei e perceberam assim que algo diferente. Eles lançaram 3 homens ali dentro, eu estou vendo 4. Irmãos, a presença do Senhor Jesus estava com eles ali dentro, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus estava ali naquela fornalha. Eles mudaram o ambiente que era de caos, que era de medo, que era de um caos total. Eles mudaram aquele cenário. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios da presença do Senhor. Eles confiaram em Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então que você possa nesses dias a olhar como esses homens, olhar para essa circunstância e falar assim: eu vou mudar esse ambiente pela presença do Senhor, com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu não posso deixar de falar de José. José ficou conhecido não pelo José da cisterna, que foi lançado na cisterna e vendido. Ele não ficou conhecido como José da mulher de Potifar. Ele não ficou conhecido com nenhum desses títulos. Ele não ficou conhecido como o filho de papai, mas todos os conhecem como José do Egito. Sabe por quê? Porque, irmãos, ele mudou todo aquele cenário. José foi para lá aprisionado, José foi debaixo de escravidão, mas José se tornou um ministro. José se tornou o 2º homem mais poderoso do Egito. Sabe por que isso? Porque ele permaneceu no Senhor, ele mudou aquele ambiente. Aquele ambiente de escravidão foi mudado, irmãos. Ele trouxe a palavra de Deus para a sua família. Ele pôde mudar o cenário da sua casa, da sua família. Toda a história da sua família foi mudada. Toda a história, a promessa de Deus a Abraão, ela se cumpriu de certa forma em José, porque de José foi feita uma grande nação. Aquele povo que foi levado para o Egito, dali saiu uma grande nação. Um povo que habitou depois na terra de Canaã. Tudo surgiu ali, irmãos, porque um homem escolheu mudar aquele ambiente. Ele poderia ter dito não para os irmãos, ele poderia ter rejeitado os irmãos, deixado que os irmãos morressem de fome. Mas não, houve perdão da parte dele, houve um entendimento de que ele era um homem de Deus e que ele precisava perdoar. Irmãos, então, nesse tempo, nós temos que olhar para a nossa vida e falar o que em mim não está bem, o que em mim precisa ser removido para que eu possa glorificar o meu Deus, para que eu possa transformar ambientes, porque talvez o seu ego, o seu egoísmo, a sua vaidade, ele te impede que outras pessoas da sua família sejam alcançadas. Talvez porque nós estamos aqui hoje conhecendo a palavra de Deus, nós não estamos valorizando os nossos parentes que ainda não conhecem, que não foram libertos pela palavra do Senhor. Eu quero desafiar você a nós permanecermos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero falar de mais um homem. Eu quero compartilhar aqui sobre Moisés. Quando houve um decreto da parte do faraó que matasse todas as crianças, ali naquele momento Moisés seria uma dessas crianças dos hebreus a ser morto. E a história diz que ele foi colocado pela sua mãe dentro de um cesto, dentro do rio, e que este cesto ele andou sobre as águas, e ele foi encontrado pela filha de Faraó. Irmãos, e quando Satanás queria gerar um caos e matar todos os primogênitos, o Senhor deu um jeito de colocar um libertador dentro da casa de Faraó. Aquele Faraó não só deixou de matá-lo, como foi obrigado a criar alguém que seria o libertador do povo, que conduziria o povo pelo deserto. E você percebe que aquele homem permaneceu ali por muitos anos. Irmãos, Moisés tinha tudo: uma boa instrução, um homem que aprendeu a lutar, um homem que tinha conforto, seria um sucessor de Faraó, um homem que estava ali, que poderia viver uma vida maravilhosa. Ele deixou tudo
para cumprir um propósito e para mudar ambientes, para transformar o ambiente, para levar a presença do Senhor. E a história mostra que Moisés, ele começa então um confronto, e mais tarde Moisés se torna então o libertador daquele povo, que conduziu aquele povo pelo deserto. Para fechar aqui, eu quero mostrar para vocês algo que esses homens tinham em comum. Eles tinham algo em comum, irmãos. Eles eram homens adoradores, homens que adoravam o Senhor. Eles tinham o desejo de agradar ao Pai. Eles tinham o desejo de compartilhar daquilo que o Pai queria que eles compartilhassem. Como nós precisamos ser esses homens e mulheres que transmitem a palavra do Senhor. Esses homens e mulheres que, aonde estão, adoram ao Senhor. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa se tem vergonha, não importa se as pessoas vão falar mal. O que importa, irmãos, é que nós precisamos cumprir esse papel. Nós precisamos dar uma resposta a esse tempo. Nós precisamos dar uma resposta no tempo que nós estamos agora. Temos que gerar um impacto na sociedade. Nós somos desafiados a isso, a gerar esse impacto, a transformar esse ambiente que nós estamos vivendo de pandemia, que é terrível, gerar esperança dentro dos locais onde nós estamos, para que as pessoas olhem e tenham uma esperança em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler para vocês Hebreus 13, versículo 15, que diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Eu quero desafiar você, irmãos, esses dias, a estar mais perto de Deus. Na verdade, não tem nem como, né? Estar mais perto de Deus, porque Ele habita em nós. Mas que você esteja mais sensível à presença do Espírito Santo. Que eu e você estejamos mais atentos. Que nós venhamos estar oferecendo continuamente louvores ao Senhor. Que nesses dias você possa ligar o som da sua casa em adoração e adorar. Pega a sua família, reúna com eles e vai adorar o Senhor. As portas já estão abrindo novamente, irmãos. Em nome de Jesus eu creio. Tempo novo está chegando diante das nossas vidas. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero desafiar você a perceber um ambiente que você tem convivido nesses dias. Talvez seja no seu trabalho, talvez seja só mesmo em casa. Aonde você tem estado? Eu quero desafiar você de olhos fechados agora a perceber o ambiente que você está. Você tem sido relevante nele? Você tem sido vida de Deus? As pessoas olham para você e te veem como homem de Deus, como uma mulher de Deus? Como é para você nesses dias? Como você tem estado nesses ambientes? Agora eu quero que você abra os seus olhos e olhe para cá de novo. Eu quero fazer algumas perguntas. O ambiente que você está é um ambiente de tristeza, de enfermidade, é um ambiente para baixo? Que jeito é esse ambiente? Eu quero declarar para você sobre a sua vida nesses dias, que esse ambiente seja transformado pelo poder de Deus, que está dentro de você, que amanhã as pessoas olhem para você e falem: esse ambiente mudou, a nossa casa está tendo harmonia de novo, o nosso local onde nós estamos está diferente, porque algo de Deus está acontecendo ali dentro, irmãos. Que nós venhamos ser essas pessoas que verdadeiramente venhamos gerar um ambiente de transformação. Se você estiver do lado de alguém aí, fale para ele isso. Você é um transformador de ambiente. Você é um motivador. Seja um motivador.
motive as pessoas do nosso grupo, dos grupos da igreja, motive ali, converse uns com os outros, mostre que você está ali, que ali existe homens de Deus, que ali existe mulheres de Deus, que você está presente ali com fé, crendo que esse tempo vai passar em nome de Jesus. Seja essa pessoa que gera um ambiente positivo aonde você está. Amém? Eu pedi para você abrir Romanos 8, versículo 28. Diz assim, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Irmãos, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Por mais que a sua vida hoje esteja torta, por mais que a sua vida hoje esteja imperfeita, não tão alinhado como você gostaria, mas o Senhor tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua casa, para a sua família. Assim como o Senhor usou Paulo e Silas na prisão para levar o evangelho àquele carcereiro, para levar o evangelho à família daquele homem e transformar aquele ambiente, o Senhor também pode transformar o ambiente da sua casa. O Senhor pode transformar o ambiente da sua parentela em nome de Jesus. Eu quero nesses dias, eu creio que tem algo especial nisso. Eu escolho enxergar dessa maneira, assim, ao menos é o que eu tenho observado, que eu creio que o Senhor nesse tempo está nos dando a oportunidade de conhecer, de transformar a nossa casa, de evangelizar as nossas famílias, de levar a palavra do Senhor às nossas famílias. Eu desafio você então nesses dias a ser esse agente na sua casa. Seja a boca de Deus onde você está, meu irmão. Seja a boca de Deus aonde você passa, que o seu comportamento seja como alguém que serve a um Deus vivo e poderoso. Que a sua pronúncia, o jeito de você falar, o jeito de você viver, venha transparecer o Deus que você serve, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar adorando o Senhor. Te adoramos, Deus. Te louvamos, Deus. Tudo entregamos diante do Senhor, Jesus. Tudo, nosso ambiente, a nossa casa. Como nós precisamos aprender nesses dias, irmãos. Preciso aprender um pouco além. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Declara isso. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. É Ele quem cuida, irmão. Deus cuida de mim. Declara isso. Onde você está? Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não amo sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Aleluia. Se minha vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. É tempo de decidir, irmão. Eu sei que existe alguém que me ama, que Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e
certeza disso. Deus está cuidando de você nesses dias. Ele está com você. Nós não estamos passando nesse tempo sozinhos. Ele não nos deixou sozinhos. Se é permissão dele, irmão, ele vai sustentar você e a mim nesses dias. Em meio a tanta destruição, a tanto caos, o Senhor não vai deixar você passar fome. O Senhor não vai deixar você sucumbir. O Senhor vai te sustentar pela sua glória. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu entrego a minha casa, a minha família diante do Senhor. Você precisa fazer o mesmo. Apresenta todos os dias, ao amanhecer, apresenta a sua família ao Senhor. Apresenta os seus filhos, seus pais, a sua parentela. Coloca diante do Senhor e declara: a minha casa pertence ao Senhor. A minha casa está selada com o sangue do Cordeiro. Jesus está sobre a minha vida. Jesus está sobre a minha casa. Porque esse medo da pandemia que talvez você está vivendo, irmão, vai sumir da sua vida. Nós precisamos tomar as nossas precauções, sim, mas não precisa ter medo, porque o Senhor está sobre a sua vida. O Senhor está sobre a minha vida. E se Ele está conosco, irmão, todas as coisas vão cooperar juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Tudo vai cooperar para o bem. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Tenha todos uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Um grande abraço. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, Thiago, por ajudar mais uma vez. Obrigado à pastora que esteve aqui conosco hoje. Obrigado a você que está aí nos assistindo, que está tirando esse tempo conosco. Um abraço para você em nome de Jesus. Amém?